Olá, mulheres corajosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente está aqui. Primeiro, deixa eu explicar qual é a dinâmica da sala secreta, né? A gente tem um assunto a ser tratado, um assunto a ser abordado, onde eu vou passar pelo assunto, vou explanar o assunto para vocês. E depois, quem estiver aqui, aí vocês têm o deleite, o prazer de tirar dúvidas sobre o respectivo assunto. Ok? Então vamos lá. Qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre repetição de padrão. O padrão que você chama de personalidade. Por que será que você continua repetindo as mesmas emoções, mesmo quando elas te fazem sofrer? Em alguns momentos, eu queria preparar só o coração de vocês, vocês que já estão aqui, eu sei que vocês já passam pelas minhas aulas secretas, por algumas imersões, a grande maioria, tanto quem está agora como quem vai assistir depois do gravado, e vocês podem estar pensando, nossa, mas eu já vi Paulo falando sobre esse assunto. Gente, abram os seus corações. Por quê? O livro mais lido do mundo, o livro mais hypado e mais batido do mundo é a Bíblia. E cada vez que você vai ler, ela lhe dá um novo insight. Se você tiver o coração aberto para ouvir. Não é verdade? Então, coloque aí os seus corações bem abertos para ouvir, porque é mais. Inicialmente você vai pensar assim, é mais do mesmo. Talvez seja. Mas se você tiver o coração bem aberto, ó, o coração aberto para ouvir, você vai ouvir com o coração hoje. Você vai ter vários insights para a sua vida, combinado? Eu quero perguntar a vocês: você já percebeu que algumas mulheres parecem sempre viver a mesma história? Umas é, ai meu Deus, vamos pro Zoom. Umas é, ai, porque meu emprego, porque meu chefe, porque meu marido, porque meus filhos. E aí eu troco de emprego e o emprego é pior do que aquele que eu saí. Aí eu troco de relacionamento e o relacionamento é pior do que o que eu saí. Eu troco de cidade e aí é pior do que aquela que eu saí. O negócio está indo mal, eu troco de negócio, eu fecho a loja, eu troco de negócio, eu fecho a estratégia, tudo igual. Pior do que aquele que eu estava antes. Vocês já perceberam isso? Tem alguém que vocês conhecem? Nem que seja vocês mesmos? Sim ou não? Vocês pegar aqui, sim ou não? Acho que não, acho que só sou eu que conheço essa pessoa. Ah, conhece! E aí? É porque vocês continuam, vocês não, essas pessoas continuam sentindo as mesmas emoções. Fátima, vem pro Zoom. E com isso vai repetir a mesma história. Preste atenção. Ela sente a mesma emoção. E com isso ela repete a mesma história. Mas onde é que eu repito a história? Primeiro, ó, aqui. Talvez o problema não seja a sua vida. Porque, né? Ó céus, mas por que que Deus não me concedeu isso? Mas por que que para fulaninho é mais fácil? E a minha vida é sempre um caos, é sempre um atrapalho, é sempre isso, é sempre aquilo. Por que será? O problema não é a sua vida. O problema é que você está repetindo um padrão emocional. E quem te ensinou a fazer isso foi o seu cérebro. Olha, que maravilha! Então quer dizer que é você mesmo que está reproduzindo essas histórias na sua vida? Sim, eu lamento você. Eu lamento dizer a você que sim. É um padrão emocional que o seu cérebro aprendeu a repetir. A gente precisa deixar aqui uma coisa bem clara. Do 0 aos 7 anos, a nossa mente está aberta para reproduzir aquilo que nos é aprendido. E aqui é sem julgamento nenhum, tá? Sem culpar terceiros. Aqueles que nos educam, principalmente nessa menor idade até os 7 anos, os pais, os professores, eles são os maiores responsáveis por colocar as crenças em nós, até aquele momento. E lembra que eu falei sem julgamento, porque eles só deram aquilo que eles tinham para contribuir. Mas agora vocês estão aqui, vocês são adultas e vocês podem fazer diferente pela sua própria vida, né?
E aí, dos 7 aos 14, eu consolido essa crença. E eu consolido como? Buscando interpretações daquela história que me falaram. E isso é muito interessante porque quantas vezes, e mãe gosta muito de fazer isso, fazer assim. O menino está subindo no degrau, o degrau tem 2 centímetros, mas a gente já corre e sai daí, menino, senão você cai. Tá, e se cair, vai acontecer o quê? Tudo bem que vai depender da altura, mas às vezes é bem pequenininho, bem baixinho, e vai lá e a gente faz isso. E a gente tá, sem querer, incutindo nessa criança o medo. Olha só. E a gente vai aprendendo esses comportamentos e essas emoções e a gente vai repetindo durante toda a vida, se a gente não tiver cuidado. E toda essa repetição, ela tem um preço. Toda essa repetição, ela vai lhe pedir um preço. Algumas vezes é a perda de uma oportunidade. Ai, eu tenho um concurso que eu quero fazer, mas é lá do outro lado do país, e aí eu não vou, porque eu tenho medo de morar só. Porque me disseram que era perigoso morar sozinha. E eu acabo perdendo essa oportunidade. Ou eu me sinto incapaz, e aí naquele emprego eu recebi uma promoção. E eu não vou. Eu já contei aqui nas salas secretas que eu tinha uma paciente que ela teve um quadro de ansiedade até chegar a ficar em crises de pânico, porque ela era balconista, ela entrou na farmácia como balconista, ela fez farmácia. Quando ela terminou a faculdade, ela foi promovida e ela tinha 2 promoções a escolher. Ou ela ia. Gente, olha só, ela tinha 2 promoções a escolher. Ou ela ia ser farmacêutica, da farmácia que ela já estava, ou ela ia ser promovida a gerente da unidade que ela estava. E por se achar incapaz, ela teve um quadro de crise de pânico, a ponto de eu precisar afastá-la dela no mesmo trabalho. O que é que o cérebro dela repetia? A incapacidade, a incapacidade, a incapacidade. Sabota relacionamentos. Eu tenho uma, aí é uma amiga que ela, eu orei a vida toda pro meu marido ser o marido provedor, o marido que fizesse isso, e agora ele tá sendo, mas eu notei que eu tô sabotando meu casamento, tô sabotando meu relacionamento. Por quê? Tem uma trilha neural dizendo pra ela que não é assim. Guarda que a gente vai falar sobre isso. Vive cansada. Por quê? Porque aprendeu que descansar faz mal. Aprendeu que descansar não é pra ela, descansar é perigoso. E aí o que é que faz? Trabalha mais do que precisa. E vai aceitando outros trabalhos, até ficar repleta de domingo a domingo e não aproveitar o que tem. E nesse percurso, o propósito, aquilo que ela procurou, nunca chega. Nunca chega. Nunca chega. E são nesses momentos que o sofrimento ele passa a ser um vício. Ele deixa de ser um visitante e passa a fazer parte da própria identidade dessa mulher. Eu já conversei com vários de vocês, eu já falei sobre o meu hábito, o meu vício de adoecer todo final do ano, para justificar a necessidade do meu descanso. Parece louco, né? Mas isso é bem real. Infelizmente, isso é bem real. Aqui, gente, o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Essa trilha aqui é a chave. Você tem um campo todo verdinho. E aí você começa toda de manhã, você passa, você vai e volta por esse campo, mesmo lugarzinho. Imagina que o seu cérebro é esse campo. E aí você sempre repete um comportamento, você sempre repete essa emoção. A emoção de não ser suficiente, o sentimento de ser incapaz, o sentimento de não dar conta, sabotando as suas oportunidades, os seus relacionamentos. E aí
com o passar do tempo, vai formando caminhos, que de longe você já vê esse caminho, não é isso? Ah, eu já sei que eu passo por aqui, ó. Aqui é o caminho. Seu cérebro vai fazer do mesmo jeito. Quando ele encontrar situações parecidas, ele vai passar por esse caminho repetidas vezes. Repetidas vezes. É o que a gente chama de caminho neural ou trilha neural. E aí, cada vez mais, isso vai ficando mais visível e mais fácil de ser visto. Imagina uma trilha. Você está numa mata ali fechada, aí tem uma trilha. De longe você vê aquela trilha. É tanto que quando vão resgatar os trilheiros, o que é que eles fazem? O helicóptero voa procurando as trilhas principais. Primeiro, não é assim? É a mesma coisa com o seu cérebro. Gente, a vida é simbólica. Tudo que você está vendo de material aqui na Terra é porque Deus já criou, Deus já fez, e tudo funciona igualmente no seu corpo. Quer você acredite ou não. Mas eu tenho vivido muito isso e eu estou aqui para te mostrar. E daqui a pouco, um disparo. Vamos lá. Aí você tem que ir para aquele lugar do mesmo jeito. O que é que você vai lembrar? Daquela trilha. E você vai por aí. Então, você está vivendo uma certa situação. Eu preciso sair desse emprego, porque o meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, eu não recebo direito, eu não sou valorizada. Aí, arranja o emprego dos sonhos. Quando você chega, do mesmo jeito. Por quê? É um padrão. Você vai olhar para a pessoa, você vai olhar para o seu chefe, vai imaginar, vai lembrar, tem algum quê que vai lembrar o chefe antigo e dispara em você o mesmo padrão. Às vezes, o chefe apenas derrubou uma xícara de café que nem derrubou em você. E isso já starta em você algum sentimento, starta em você alguma recordação. E aí você diz, tá vendo? Mesma coisa. Mesma coisa, mesma situação. Isso não é somente para comportamento. Até porque os nossos comportamentos, eles são derivados das nossas emoções. Pensamentos que geram sentimentos e emoções, né? Pensamento dispara circuitos elétricos que libera neurotransmissores que geram em nós emoções e através dessas emoções a gente tem uma ação. Por exemplo, eu estou assistindo um filme de terror, um suspense. Cara, eu sei que o bandido não vai vir de lá para me atacar. Mas qual é a minha reação da cadeira? Ai, ai, não, não, ele vai matar. Aí a gente chora. Ontem no jogo, eu não assisto futebol, tá, gente? Eu não assisto futebol nem na Copa. Exclua, mas eu vou usar como exemplo. Tá? Sou eu. Aí eu só vejo o povo. Depois do acabou. Você não estava ali, não vai trazer nada para você, mas você se emocionou. Você se emocionou. Primeiro você pensou, imaginou, aí teve todo esse circuito neural que você agiu. Ou você gritou, ou você chorou, ou você correu, ou você pulou. A ação é o último. O comportamento é o último, tá? É o que aparece no exterior. E quanto mais você reforça, mais rápido o cérebro acessa. E esse aqui, ó, isso aqui é só um pouquinho do que aparece como comportamento. Uma ansiedade antecipatória. Ai, meu Deus, meu chefe já vai chegar. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para esse trabalho de novo. Hoje já é domingo à noite, então fantástico. Né? A síndrome do fantástico. Quando começa, eu nem sei mais se tem fantástico. Tchá, 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 tchá. Aí você já começa. Amanhã de manhã eu vou ter que ir. Esse trabalho é horrível. Com o meu chefe é horrível. Aí você sabota o seu relacionamento. E aí você, meu Deus do céu, tá tudo ruim de novo e a culpa é minha. E você fica se culpando. Aí você repete tudo de novo.
E por se culpar, você tem uma necessidade de aprovação que lhe diminui. E você querendo controlar tudo, tudo. Algumas de vocês já se viram nessa situação? Agora é sobre você. Sim ou não? Boa tarde. Sim. Aí deixa eu perguntar a vocês. Alguma de vocês está vivendo essa situação hoje? Uma dessas? Sim, sim, sim. Algumas de vocês se reconhecem dentro dessa situação, dentro de pelo menos uma dessas situações. Só que, gente, mesmo emoções desagradáveis, elas podem ser mantidas porque elas são familiares. Deixa eu contar uma coisa, eu acho que vocês já sabem, mas vale a pena repetir. O seu cérebro está pouco se importando se você está feliz ou não está feliz ou está triste. O seu cérebro está pouco se importando se você está ansiosa, é uma ansiedade boa, porque você vai viajar, vai ganhar um presente, é porque você vai ganhar uma promoção, porque o dinheiro vai sair daqui a pouco, que hoje é 30, ou se é porque você está endividada. O seu cérebro está pouco se importando para você. Ele só tem uma função, de manter viva. E parece loucura. Mas mesmo essa sensação, mesmo essa emoção, ela sendo uma emoção negativa para você, para o seu corpo, uma emoção que te paralisa, olha só, o que é que o cérebro faz? Ele prefere essa emoção que te paralisa, porque já é reconhecido dele. O cérebro tende a privilegiar previsibilidade e eficiência. E ele é eficiente em te travar, em te deixar ansiosa, em te deixar controladora, em te deixar culpada. Porque foi um caminho trilhado. Esse comportamento, pasme, mesmo você dizendo, ah, mas eu me sinto culpada, eu me sinto ansiosa. Isso não é tão legal, isso me trava. Mas é um comportamento que vai gerar um alívio momentâneo quando você o fizer. E aí vai ser reforçado pelo seu sistema dopaminérgico. Bora lá. Eu estava agora há pouco numa aula de comercial. Gestão comercial. Para quem tem empresa, assim, por exemplo, Marielza, Thaís, você vai saber do que eu estou falando. Montar processos comerciais. E aí uma falou, depois falou sobre o processo de venda e que ela não gostava de vender. Se sentia muito ansiosa, muito estressada, e que agora com o aumento de imposto, aumento de não sei o que, tinha que aumentar o valor do produto dela, e que ela estava se sentindo muito ansiosa. Vou pegar esse exemplo, não estou julgando, tá certo? O que é que acontece? Ela não gosta de vender, muito provavelmente ela tem essa necessidade de aprovação, né? Aí eu receber o não, porque quando a gente vai vender, a gente vai primeiro com o não, né? Então, essa necessidade de aprovação, e agora ela já tem alguns clientes que vai precisar aumentar o preço, e ela tá com medo de fazer. Por quê? Porque o cérebro dela quer essa previsibilidade de que todo mundo vai aceitar. Porque ela tem vergonha de oferecer. Se ela tem vergonha de oferecer, ela não oferece. E agora ela tá sentindo que precisa estar ali à frente, oferecendo o serviço dela. E se ela não fizer, ela não vai gerar lucro para a empresa. Ela não vai gerar vendas para a empresa. Só que para o cérebro dela é mais confortável o não que ela já tem. Mesmo que isso signifique baixo faturamento. Que doido, né? Gente, que doideira! E agora ela vai ter que fazer um movimento contrário. Quando ela tende a fazer esse movimento contrário, isso gera ansiedade. Oh, e aí o que é que o cérebro diz? Não vai não. Não vai não, tá vendo que o seu corpo já tá ficando ansioso, então é melhor você ficar aqui.
Aí ela olha e diz, mas o faturamento da empresa está caindo. O cérebro diz, é melhor faturamento lá embaixo e a gente aqui seguro, ó. Ou seja, tá tudo ruim, o negócio tá de ladeira abaixo, mas o seu cérebro está dizendo que é para ficar parado. Por que que tanta gente começa um processo de emagrecimento, de ir para a academia e depois volta? Porque está muito mais confortável o seu eu antigo. E agora com o Monjalgo, e não acho ruim, é uma ferramenta maravilhosa, porém, o que é que acontece? Uma perda rápida de peso, o cérebro não reconhece você. E se você não tiver emocionalmente saudável para sustentar esse novo você que está aparecendo, vai voltar. Você vai se sabotar. Você vai se sabotar. Gente, que negócio doido, mas que coisa linda é o ser humano. Ao mesmo tempo. E aí, gente, é como se você tiver, você é, nós somos dependentes químicos dos nossos comportamentos. Aí eu não estou falando da dependência química, como se você fosse depender de drogas, mas é porque o sistema que o cérebro funciona, que é o sistema de recompensa, é bem parecido. Quando eu falo que você está dependente emocional desses sentimentos, você está viciado nesses sentimentos, mesmo que seja sofrimento, é porque o seu sistema emocional, ele age da mesma forma. Ele fabrica dopamina da mesma forma. É aquela mesma coisa de eu chego, eu tô cansada, e porque eu tô cansada, eu pego um docinho que tá na geladeira. Aí não tem docinho. Aí como é que o meu cérebro se comporta? Meu Deus do céu, não tem docinho, não tem docinho. Ontem apareceu pra mim um Reels assim. A pessoa fica em pé e diz assim: eu, 3 dias depois de ficar sem café, um negócio assim. Aí a próxima cena é a pessoa no chão. É o vício. É a mesma coisa. O seu cérebro está agindo pela mesma coisa. E às vezes você está tão viciada nesse sentimento que você tem, que você que causa abstinência. Como é que eu vou ficar? Se eu oferecer o meu serviço, se eu for vender, como é que eu vou ficar? Se o meu marido agora se comportar diferente, como o homem que eu sempre quis, que eu sempre imaginei, que eu sempre olhei, como é que eu vou ficar se meu chefe agora for o chefe? O cérebro quer justificativa. O cérebro não diferencia aquilo do que faz bem, mas simplesmente o que ele quer é aquilo que tornou-se familiar para ele. Ele age mais ou menos assim. O deficiente visual, ele precisa que na casa dele as coisas estejam no máximo sem mudança, porque ali ele vai já saber, é trilha neural que ele vai fazendo. Ele vai saber quantos passos. É assim que o seu cérebro funciona. E também, gente, é sem julgamento, tá? Só foi uma analogia para o que acontece. Não tem mais. Ali o seu cérebro vai saber como acontece. Tá ruim, mas o meu cérebro tá seguro. Tá péssimo, mas o meu cérebro tá seguro. Tô sofrendo, mas o meu cérebro tá seguro. Seu cérebro só quer isso mesmo, só quer segurança. Quem é você dessas quatro aqui? Vive preocupada? É a que precisa resolver tudo? É a que busca constante aprovação? É a que sente culpa quando descansa? Escreva aqui no chat quem é você. Quem é você? Aonde você se vê? Gente, não pode, não escreve tudo não, tá? Escreve só um, mesmo que os outros também tenham. Sei que às vezes a gente tem um pouquinho de cada. Resolver tudo, resolver tudo, resolver tudo. Meu Deus, um monte de mulher exausta. Jesus Christ. Eu acho que a minha bio do Instagram tá certíssima. Ajudo mulheres a resolver a exaustão. Tudo aqui nessa sala. Resolver tudo. Ó, Jesus. Até as atrasadas do Enem querem resolver tudo. Atrasou?
porque está resolvendo alguma coisa. Tenho certeza. Não é assim? Ai, gente. Agora deixa eu dizer uma coisa. A bendita da força de vontade. Vamos começar na segunda, vamos começar na terça, na aula secreta, na sala secreta. Vamos começar. Eu quero. Agora eu quero que vocês me digam também, com muita sinceridade. Vocês acham que só o querer basta? Só a força de vontade basta, sim ou não? Já tá vindo aqui. Não, não, não. Eu gosto da Elaine que ela fala assim, NS, mas eu já sei, já traduzo. Ela fala NS, mas eu já traduzo tudo. Não. Pois é, gente. Só a força de vontade, só o querer não basta. Vocês estão aqui e vocês estão tendo consciência de onde vocês estão. O que vocês precisam é interromper padrões, repetir de novo essas novas respostas. Quando eu falo repetir as novas respostas, é repetir as novas ações também. Porque é através da nova ação que você vai ter um novo resultado. Uma nova ação é que gera o novo resultado. E quando você faz isso insistentemente, a questão, a tal da constância, aí é que você consolida esse novo você. Perceba que eu não estou dizendo que você consolida uma nova emoção. Você consolida um novo você. Porque você precisa ser uma nova pessoa. Você precisa ser uma nova criatura. E esse ser uma nova criatura, ele vem através dos seus pensamentos. Ser transformado pela renovação da vossa, escreve aqui. É do vosso corpo ou é da vossa mente? A Bíblia manda você ser transformado todo dia através da renovação da vossa mente. Mente. Isso. Mente. Você não muda somente entendendo o melhor caminho. O saber, ele é cognitivo. O fumante sabe que não pode fumar, que não deveria estar fumando. Ele não sabe que não deveria estar fumando? Sabe. Mesmo assim, ele fuma. O obeso sabe que ele não deveria estar comendo aquilo, ele não sabe. Mesmo assim, ele come o que não deveria comer. Todo mundo sabe que precisa movimentar o corpo. Pelo menos 30 minutos ao dia, 3 vezes na semana. É o mínimo. Aí já, você já não é sedentária. Você não é atleta como a Cássia, mas você já não é sedentária, já tem uma grande vantagem. Todo mundo sabe. Todo mundo faz? Não. Você muda praticando esse novo caminho. Até que esse novo caminho se torne automático para você. Se torne o seu novo vício, se torne o seu novo você. É a prática. É a prática que vai levar. Não é que a prática vai levar à perfeição. A prática vai levar a um novo resultado. E quanto mais você pratica, mais você fica melhor nisso. E esse melhor nisso que eu tô falando é em ser melhor você. Gente, ser melhor você, deixa eu quero olhar para vocês e eu não quero romantizar não agora. Ser um melhor você, eu vou falar, eu tenho licença poética, né? Depois vocês. Ser melhor você não é aquele que vai fazer mais caridade, me entendam. Não é aquele que vai fazer mais caridade pela humanidade, se você não está fazendo nem por você. Ser melhor você é cumprir o que é seu propósito aqui na Terra. O que é que diz a oração do Pai Nosso? Né? Trazer o céu para a Terra? Mas não foi Jesus que disse que ele deixou você para fazer obras maiores que a dele?
Como é que você vai fazer com uma mente esbagaçada, com um corpo esbagaçado, querendo resolver tudo, se nem os seus próprios pensamentos estão conseguindo ajustar e resolver? Vocês percebem? E eu quero que vocês me escutem com carinho, tá? Eu não tô aqui julgando, eu só tô que a gente expanda a nossa mente. É o que que a gente veio fazer aqui na Terra. Esse é o seu melhor, ser o seu melhor você. Ser uma nova criatura é buscar a mente do seu Criador. Não, você nunca vai ser igual a ele, não é sobre isso. Mas é sobre buscar a mente do seu Criador no que ele tem para você. Cada uma de vocês aqui tem ouro em pó para oferecer para o mundo. Cada uma de vocês aqui é preciosa. E mais vai desperdiçar a vida de vocês. E quando vocês descobrirem o seu propósito, ai, mas ninguém descobre o seu propósito se não souber a sua identidade. E isso é transformação. Sabe, eu não digo que é casca de cebola, não, mas é casca de tangerina. Você abre, aí faz aquele cheirinho assim, tchá. Eu gosto do cheiro. Tem gente que não gosta, eu gosto do cheiro. A tangerina, tchá, tchá. Aí é aquela explosão de sensação. Imagina você sendo nova criatura. Vocês imaginaram? E não é somente me ouvindo, é agindo. Eu sei que muitas de vocês já estão inscritas para a imersão de Strava que vai acontecer hoje à noite. E é isso que vai acontecer. É essa iniciação de que vai acontecer. Um bando de mulheres exaustas, vocês que estão dizendo, vocês que disseram, só ali. Tudo exaustas, tentando controlar tudo, tentando fazer tudo, resolver tudo. Mas se vocês não tirarem 2 horas, 10 minutos, cuidado que há mais importante no mundo, que são vocês. Vocês vão ficar só no cognitivo, só no saber. A obesidade mental, a obesidade de conhecimento. Mas imagine daqui a 2, 3, 6 meses. De tudo que você acha que precisa modificar em você para você alcançar o seu objetivo. Se você continuar pensando do mesmo jeito, você vai reforçar as suas trilhas neurais, você vai ter os mesmos sentimentos e os mesmos comportamentos e vai ter o mesmo resultado. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu